Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que é Estranha História. É um historiador, acho que ele é de Minas, pelo sotaque dele. Um professor muito competente, ele tem muitos seguidores, os vídeos dele dão milhares e milhões de acessos. E ele fala muito de religião. Eu gosto muito, eu assisto muitos vídeos dele. Às vezes eu não estou nem passando, quando o vídeo termina, entre o vídeo dele. Eu já assisti vários, né? Muitas coisas que ele fala eu concordo, outras eu discordo, isso é natural. Eu sei que os espectadores dele também têm esse conceito, porque ninguém é unanimidade, né? E eu sempre achei e tenho por mim que a história e a ciência não pode ter todas as respostas de coisas sagradas, de mitos, de lendas, de religião, porque não tem acesso. O ser humano não preservou muito, a cultura não preservou muitas provas, muita coisa é tradição oral, muita coisa se perdeu. Então a arqueologia, os historiadores, eles não encontram muitas coisas para montar um quebra-cabeça infalível. Então ele tem uma peça aqui e acolá e ele quer montar o resto da história usando aquelas. É igual os astrofísicos, que eles conhecem coisas, as leis da física aqui no sistema solar e eles querem jogar isso para o universo inteiro e querem desvendar o segredo do universo inteiro. O que eu acho isso impossível. Mas voltando à questão do vídeo, eu queria falar sobre um vídeo que ele fez sobre cristianismo. Ele fala muito de muitas religiões, sobre Deus, enfim, em nome de Deus. Ele já tem vídeos com milhões de acessos. Ele falando sobre o nascimento de Jesus, sobre o recenseamento que fez com que José e Maria, que moravam em Nazaré, fossem a Belém. Porque a narrativa, a narração de Mateus é uma e a de Lucas é outra. Ele compara os evangelhos brilhantemente, ele tem toda aquela teoria e ele fica se questionando o porquê alguém iria para um recenseamento em Belém só por ter parentesco com Davi. Mas o texto não deixa claro que seja que José vá para lá só por ser um descendente de Davi. Uma produção da Netflix recente, que significa que é contando justamente a história de Maria, da Anunciação, da intercessão do anjo Gabriel, tenta um pouco responder essa questão, que é baseado num livro apócrifo, se não me engano, de Tiago, que dizem que é irmão de Jesus, o que eu não acredito. A produção da Netflix mostra que ele estava sendo perseguido, inclusive a família de Maria estava sendo perseguida por pessoas intolerantes e tal, ligadas a Herodes, e pessoas do templo que descobriram que ela ficou grávida, mesmo estando noiva, e que queria fazer mal a ele e ela. E que por isso eles tinham que fugir, eles tentaram fugir, inclusive a produção da Netflix mostra que o pai de Maria foi assassinado por salteadores no meio do caminho, não sei se era que perseguiam eles desde Nazaré, ou se eram bandidos da região perigosa que eles passavam, e aí depois eles seguiam em frente para Belém, junto com a mãe de Maria, e nesse meio do caminho aí, chegando em Belém, foi que Jesus nasceu, foi que Maria deu à luz. E a questão é essa, ele aproveitou o período do recenseamento que as pessoas estavam indo para lá, para aquela região, para não chamar muita atenção, e ele foi para uma região, como diz, dos seus ancestrais, de Davi. Não foi para uma outra religião desconhecida. Não só pela narrativa, pela ideologia de dizer que cumpriu as profecias de que o Messias tinha que nascer em Belém, mas pelo momento, que eles estavam num momento de perseguição, então ele preferiu ir para uma terra, na cabeça dele, amigável, dos seus ancestrais, e aproveitando a época do recenseamento que as pessoas estavam indo muito para não chamar a atenção e ter essa desculpa. Ele está indo por causa do recenseamento e também por ser recenseado junto com a tribo dos seus pais, dos seus ancestrais. Então, as pessoas ao estudar história às vezes tentam desclassificar as histórias. Inclusive ele chega a citar nas análises dele que poderia ser que Mateus e Lucas leram Marcos e copiaram o que queria e acrescentaram o que achava que não era muito conivente com a história que eles queriam colocar.
é um outro ponto que eu quero discordar aqui. Eu não acho que Mateus e Lucas tenham lido Marcos. Pode ser que eles tenham entrado em contato naquela época com alguns escritos, mas eu acho que eles não tiveram muito contato. Apesar do evangelho mostrar que Marcos estava sempre seguindo Jesus, um dia até arrancaram a roupa dele, ele ficou nu, acho que no jardim do Getsemane, né, lá onde Jesus estava orando. Quando os guardas foram pegar, arrancaram a roupa dele, ele fugiu nu. Ele estava seguindo, mas não parecia que ele tinha muito contato com os apóstolos. Não se sabe muito bem os nomes dados aos evangélicos, se realmente são esses autores, ou quanto dos evangelhos eles escreveram e a igreja e os rabinos completaram. Mas a série da Netflix mostrada The Chosen, né, que mostra a vida de Jesus ali com os apóstolos, quando ele estava selecionando os apóstolos, selecionou Pedro e tal, fala mais ou menos sobre a vida de Mateus como cobrador de imposto e que depois que ele passa a seguir Jesus, em algum momento, ele era o letrado, a ensinar outros apóstolos, inclusive trocar ideias com Maria Madalena, que também sabia ler, e que tanto Maria Madalena como ele ia escrevendo coisas, conversando com Jesus, escrevendo coisas, que ele era um cobrador de imposto e sabia ler, ao contrário de muitos outros dos apóstolos que não sabiam ler. Então, creio eu que, se realmente Mateus é o autor do Evangelho de Mateus, ele escreveu o que ele viu, apesar dos historiadores dizerem que o Evangelho de Marcos é o primeiro, que o de Mateus veio depois e tal. Mesmo assim, que Marcos tenha escrito antes, ou que tenha aparecido antes, eu acho que Mateus ele escreveu o que ele viu. Ele andava com os outros apóstolos, ele viu todos os acontecimentos e ele colocou ali o que ele viu. A mesma forma Lucas. Lucas ele estava muito mais em contato com Paulo, ele era apóstolo de Paulo, foi convertido por Paulo, ele era médico, por isso ele sabia ler, e por isso ele era pesquisador, e ele foi atrás de outras histórias que complementou que tem o que não tem em João, que não tem em Mateus, que não tem em Marcos. E de ter coisas de Marcos, não que ele tenha pescado, que ele tenha feito um copia e cola, um Ctrl+C, Ctrl+V do Evangelho de Marcos, mas que talvez fosse história muito comum, que Marcos andava bisbilhotando, ele era seguidor de João, e ele andava bisbilhotando a vida de Jesus, seguindo ele, inclusive no jardim onde Jesus foi preso, ele estava naquela noite. Era uma história comum que ele captou e que Mateus, por ser seguidor, também captou, e que Lucas, ao pesquisar, depois captou e captou coisas novas ao entrevistar Maria, porque dizem os padres da igreja que ele entrevistou Maria para narrar aquele nascimento. Já Mateus, não se sabe se ele tinha tanto esse contato com Maria, apesar dela estar em algumas cenas, junto com os apóstolos, em alguns acampamentos, em alguns lugares. Não quer dizer que eles tenham trocado ideia, que eles tenham conversado, ou que Mateus tenha entrevistado Maria. Possivelmente ele pode ter feito perguntas aos outros apóstolos, ter feito perguntas ao próprio Jesus, porque andava mais com ele, mas não parece ter tido tanto um contato com Maria. Então, essa história de comparar os evangelhos e tentar desqualificar, dizer que foi copiado, que foi colado, que um foi feito em cima do outro, eu não acredito nisso. Eu estudo a Bíblia desde que eu nasci, tento sim comparar, já tive dúvidas, já discordei, já voltei atrás, já vi narrativas dos evangélicos, dos gnósticos, dos agnósticos, dos cabalistas, dos judeus, enfim, de todo tipo, e hoje em dia circula de todo tipo. E uma coisa que eu percebi é que está acontecendo um acontecimento ali, na rua. Tem 10 pessoas vendo o mesmo acontecimento. Não vou nem colocar pessoas leigas, vou colocar 10 repórteres diferentes de agências diferentes. Eles podem narrar o fato, dizer o que aconteceu, mas podem ter interpretação diferente. Alguns podem esquecer de coisas cruciais, outros podem lembrar de mais coisas e outros podem implementar e inventar mais coisas do que o que realmente aconteceu, dependendo da sua ideologia, da forma como ele enxergou aquilo ali. Por exemplo, aconteceu uma briga do Lula e Bolsonaro, saíram no soco na rua, uma cena hipotética. Um repórter de direita, que está do lado da rua,
e o outro está do outro lado, está vendo a mesma briga, eles vão descrever diferentemente aquela briga e vão dar razões diferentes aos personagens dessa briga e vão dar opinião do motivo e o desfecho de forma diferente. Eles não estão mentindo, eles podem estar interpretando uma visão daquela cena de forma diferente, mas não estão mentindo, mas eles estavam presentes na cena e vão fazer matérias diferentes. E a gente vê isso hoje, a gente constata isso hoje, constata com a internet em tempo real e você vê a opinião de um veículo de comunicação do mesmo fato de um olhar diferente. Então, naquela época em que a escrita não era tão boa, ela foi corrigida pelos copistas, copiada, recopiada, colocada capítulo, versículo, enfim, alinhada como a igreja queria, como as pessoas queriam ao longo do tempo. Então, é muito comum achar contradições, coisas desalinhadas, um fato aqui a mais, um fato a menos acolá no outro autor. Livros foram tirados, apócrifos foram descartados, mas certos conceitos que eles acreditaram ficam até hoje. Tem coisas sobre a virgindade de Maria, sobre a gravidez dela, que a gente vê que é de apócrifos, não é dos canônicos, mas que a igreja ainda usa e que os católicos repercutem até hoje. Então era só isso que eu queria comentar sobre o nascimento de Jesus. Eu acho que ele não foi para lá, não inventaram essa história que ele foi para lá convocado por um recenseador, mas ele foi obrigado que ele estava sendo perseguido na cidade dele e ele aproveitou o momento do recenseamento para ir, porque tinha muita gente indo para lá, não chamava muita atenção, então ele foi. Então esse é um ponto de vista que eu acredito que não é contradição por uma coisa negativa, por querer bagunçar a cabeça das pessoas, é que cada autor realmente tem a sua visão e eu não acho que um copiou o outro, um leu o outro. Pode até ter lido alguma coisa que circulava na época, os pergaminhos, os escritos, que não eram a Bíblia como a gente vê hoje. Mas Mateus e Lucas não sentaram para copiar o livro de Marcos e só acrescentar o que eles queriam ou mudar o que eles queriam depois.